Dando sequência ao estudo do deutério, que é a estrutura nuclear mais simples que existe, vamos ver agora alguns detalhes que dizem respeito à interação do nêutron com o próton, mas não especificamente se referindo a uma estrutura já constituída. Então, da mesma forma que o deutério, nós vamos estudar a interação próton-nêutron, mas dessa vez o nêutron e próton não estão ligados, né? Então, o que vamos fazer? Vamos estudar como que a mecânica quântica vê a interação de um próton e nêutron no caso de um experimento de espalhamento. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, o nêutron parado um acelerador joga um próton na direção do nêutron, como que eles vão interagir? Eles não vão se ligar, vai haver um espalhamento, um desvio, né, de ambas as partículas, elas vão trocar quantidade e movimento, isso em função da força de interação entre eles, e é justamente isso que nós queremos estudar, né, como que se dá a interação do próton e nêutron, mas desta vez não num sistema ligado. É importante observar que jogar um próton contra um nêutron é a mesma coisa que jogar um nêutron contra o próton. Isso é apenas uma mudança de referencial, né? Então, depende se você está no referencial do nêutron ou do próton. Portanto, o problema é equivalente, né? Tanto faz qualquer um dos dois, você colocando o referencial em qualquer um dos dois, e o tratamento quântico vai ser exatamente o mesmo, né? Então, você não precisa distinguir uma situação da outra. Bom, então vamos ver como que nós vamos tratar isso. Primeiro, nós vamos partir de uma situação, né, aproximada. Vamos imaginar uma interação entre próton e nêutron dentro de um intervalo de baixas energias, né? Então, se for um intervalo de baixas energias, significa que a velocidade, né, que é a energia daquela partícula que está se aproximando, ela é basicamente energia cinética, e isso quer dizer que a velocidade dessa partícula seria baixa, né? Então, se a velocidade dessa partícula for baixa, se nós imaginarmos que podemos definir o conjunto das duas partículas como um sistema, mesmo eles não estando ligados, né, seria um problema de dois corpos, né? Você vai definir um sistema com esses dois corpos, é possível definir um momento angular orbital de uma partícula em relação à outra, né? Então, digamos que o nêutron se encontra aqui numa determinada posição, né? E isso é uma aproximação teórica, porque a gente tem uma incerteza na localização sempre dos objetos quânticos, né? Não vou dizer que são partículas, também eles podem não se comportar como partículas, mas digamos que o nêutron esteja aqui com uma certa incerteza e vem o próton aqui também com uma incerteza de posição e velocidade. Mas a gente pode imaginar que esse próton ele vai, digamos assim, passar dentro de uma aproximação apenas para a gente definir o momento angular orbital, né? Ele vai passar a uma certa distância, digamos assim, do nêutron, né? Sempre com uma incerteza embutida, uma vez que eu tenho isso, ele passando aqui, ó, uma distância r do nêutron, nós podemos, pelo menos, mencionar, inferir, aproximar uma grandeza, né, que seria o momento angular orbital. Então, o que seria aproximadamente, quantitativamente, o momento angular orbital? Né? Então, a gente poderia colocar de uma maneira simplificada como sendo MVR. Né? Então, MVR seria o caso do momento angular orbital quando você tem uma órbita circular em torno de um centro. Não é o caso, mas digamos assim que pelo menos durante um certo tempo aqui de interação, pode ser uma aproximação apenas para a gente lidar com as ordens de grandeza das coisas, né? Mas o tipo de interação que nós estamos interessados, em princípio,
é uma interação de baixas energias, o que implica baixa velocidade, o que implica que, dependendo de que velocidade que eu mande essa partícula incidente, o MVR, que seria o momento angular orbital, pode ser muito menor do que H cortado. Então, nós vamos trabalhar nessa condição. E aí nós vamos ver que velocidade que intervalos de velocidade pode satisfazer essa condição e que intervalos de energias pode satisfazer essa condição, e nós vamos ver que essa condição não é tão restrita assim, né? Ela não vai resultar num valor absurdo que seria impossível de se obter experimentalmente, não. Vai ser valores bastante razoáveis, tá? Bom, essa condição de que o momento angular orbital é muito menor do que H seria, digamos assim, dentro de uma aproximação clássica. Na quântica, como que nós veríamos isso? Nós sabemos que o momento angular orbital na mecânica quântica é universalmente quantizado, ou seja, ele tem uma quantização que se dá da mesma forma para qualquer tipo de caso de interação de sistema, né? Não importa a força que está atuando, não importa que tipo de objeto quântico você esteja considerando, sempre o momento angular orbital vai se quantizar da mesma forma, né? Então, a única grandeza física que se quantiza sempre da mesma forma em qualquer situação, ou seja, tem uma quantização universal, talvez porque a unidade, né, do momento angular orbital seja a mesma da constante de Planck, né? Os dois têm unidade de momento angular. Então, veja bem, o valor da intensidade do momento angular orbital é quantizado de que maneira, né? Então, você tem aquela relação que nós vimos quando vimos o átomo de hidrogênio, em que o módulo ao quadrado do momento angular orbital seria igual ao L', que multiplica L' mais 1, que multiplica H cortado ao quadrado. E o L' ele pode ter valores 0, 1, ou 2, ou 3. Né? Então, só é possível, o primeiro valor seria 0, né? Para L' igual a 0. O segundo valor para L' igual a 1 seria igual a 1 mais 1, que é 2, né? Então, 1 vezes 1 mais 1, que é 2, daria 2, H cortado ao quadrado. Então, como isso é o L quadrado, você extraindo a raiz, fica a raiz de 2 H cortado. Então, ou você tem 0, ou você tem raiz de 2 H cortado, ou tem valores ainda maiores para valores de L' maiores. Né? Mas o raiz de 2 H cortado, que seria o segundo valor possível, já é maior do que H cortado. Né? Raiz de 2 é maior que 1. Então, esse valor seria maior já que H cortado. Então, para ser menor do que H cortado, a única situação possível seria uma situação em que o L' seja 0. Então, classicamente, eu poderia ter um valor aqui do momento angular orbital qualquer, né? Um valor, um número real ali, tendo qualquer valor, mas na mecânica quântica você tem uma restrição. Isso significa que nessa condição, em que o momento angular teria que ser muito menor que a H cortado, o único valor possível é 0, tá certo? Então, essa situação em que nós temos uma partícula com baixa energia interagindo, né, digamos assim, um próton de baixa energia interagindo com um nêutron, numa interação de espalhamento, se o próton tiver baixa energia, significa que o momento angular orbital deles tem que ser 0, né? Não vai ser um valor diferente de 0. Então, aqui nós vamos ver o seguinte, que valor de energia cinética o próton deveria ter para satisfazer essa condição de momento angular 0. Por que é importante saber isso? Isso vai nos dizer muito sobre a interação dos dois objetos quânticos, né? Porque quando você tem uma situação dela igual a 0, que nós podemos chamar de interação tipo S, né? O S é o índice, o mesmo índice que nós usamos lá nas caixinhas do preenchimento eletrônico dos elétrons
nos átomos, né? Então você tem o nível S, P, D, F, o S diz respeito ao valor nulo do L, do número quântico que representa o momento angular orbital. Então, essa interação, como quanticamente o L tem que ser zero para energias baixas, é uma interação tipo S. O que caracteriza a interação tipo S? Ainda nos vídeos sobre o átomo de hidrogênio, nós vimos que a característica fundamental do S, né, do estado S, é a isotropia, né, ou seja, a não dependência angular. Ou seja, ainda colocando de uma terceira forma diferente, simetria esférica. Né? Então, o que nós temos como resultado da mecânica quântica é que se você colocar o próton para interagir com o nêutron numa faixa de energia baixa, essa interação vai ser esfericamente simétrica. Ela não vai depender dos ângulos, ou seja, o potencial de interação ele vai ser só dependente de R e não vai ser dependente de θ e φ. Consequentemente, eu vou poder descrever essa interação com funções de onda que dependem só de R, não dependem de θ e de φ. Então, digamos assim que é uma interação mais simples, a gente pode calcular coisas que são de uma maneira mais simples, dessa maneira aqui, para baixas energias, né? Então, na verdade, o que nós vamos querer calcular aqui é um parâmetro que se chama seção de choque, que vai dar o quão intensamente o próton vai interagir com o nêutron, tá? Depois nós vamos definir essa grandeza, a seção de choque. Mas, primeiro, vamos ter que ver que faixa de velocidades ou que faixa de energia nós podemos estar para considerar uma interação tipo S, né? Uma interação simétrica em termos de angulares. Né? Bom, eu tenho aqui MVR muito menor que H cortado. Então, se isolarmos o V aqui, passarmos o MR para baixo, então vai ficar que o V é muito menor que H cortado sobre MR. Reparem que aqui colocamos um R maiúsculo. Aqui vamos usar o valor do raio do deutério. Então, aqui nós vamos já utilizar resultados que nós temos do deutério. Por quê? Porque nós estamos nos referindo a um próton em nêutron e vamos supor que o raio deutério dê mais ou menos a extensão da interação, a extensão espacial da interação entre o próton e o nêutron. Né? Então, nós vamos trabalhar nessa condição aqui de V muito menor que a H cortado sobre MR. Então, vamos reproduzir esse resultado aqui, né? Só que é mais difícil trabalhar com velocidade do que com energia. É muito mais fácil trabalhar com energia. Então, levando em conta que a energia que o próton que se aproxima vai ter ali é puramente cinética, né? Então, o que nós vamos fazer é elevar isso aqui ao quadrado e multiplicar por meio da massa, né? Metade da massa, para ter aqui o valor de energia cinética. Como nós estamos trabalhando com energias pequenas, então é de se pressupor que isso não seja relativístico. Então, vamos usar essa fórmula mesmo, clássica da energia cinética, né? Então, se o V é muito menor do que isso, né, como que teria que ser a energia cinética? Então, aqui no lugar do V, é só colocar esse valor aqui, né? Então, nós teríamos o meio, né, que é esse 2 aqui, né? E aqui nós teremos que colocar ainda o H cortado ao quadrado, M quadrado é rão ao quadrado, né? Só que o M ao quadrado aqui cancela com esse outro M que está aqui e fica só um M no denominador. Tá? Então, a energia cinética tem que ser muito menor que esse valor aqui para nós estarmos nessa aproximação de simetria angular. E vamos calcular esse valor. Né? Para calcular esse valor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo por C ao quadrado. Por quê? Porque na física nuclear nós já sabemos os valores de algumas grandezas multiplicadas por C. Né? Então, o que nós temos? H cortado C é um valor fácil de memorizar,
ele vai ser equivalente a aproximadamente 200 MeVs vezes femtometro, né? Então, a energia vezes distância é uma maneira de você expressar o momento angular vezes uma velocidade, né? Então, aqui é elevado ao quadrado, então aqui fica ao quadrado. Então, no fundo, vai dar 200 ao quadrado. Aqui embaixo, nós temos um termo que seria o mc quadrado. O mc quadrado vai dar a massa do próton, né? No caso, vamos lançar um próton ou um nêutron, né? Dependendo do referencial. Então, aqui, nós vamos usar a massa em MeVs do próton e nêutron. Isso é aproximadamente 1000 MeVs, né? Na verdade é 900 e pouco, mas vamos arredondar para 1000, porque nós estamos vendo apenas um limite, né? Nós estamos estimando um limite. E o R, vamos usar aqui mais ou menos um valor de interação que seria de 1 femtometro, dessa ordem de grandeza, né? Também poderíamos usar o valor que se observa do raio do deutério, que seria de 2,1 femtometro. Pode colocar isso aqui também, não vai mudar tanto a estimativa, né? Mas, usando esses valores aqui, nós temos que essa energia é de 20 MeVs. Então, não é uma energia tão baixa assim, né? Mesmo que usarmos 2 femtometros aqui, isso aqui fica 4, né? Aqui embaixo, então vai ser 5 MeVs, né? Então, mesmo assim, são energias de interação de nível nuclear, da ordem de MeV, né? Então, isso significa, por exemplo, se eu jogar um próton com 1 MeV de energia, nós vamos estar dentro dessa aproximação aí. Então, o tipo de interação que eles vão ter vai ser esfericamente simétrica, né? Então, a mecânica quântica proíbe que a interação vai ter alguma dependência angular e proíbe que as funções de onda vão ter uma dependência significativa com θ e com φ, né? Então, dentro dessa aproximação, vamos imaginar que nós jogamos um próton com uma energia menor do que esse valor aí. Então, podemos dizer que é uma interação de natureza isotrópica, né? Ele vai ter essa interação, vai ser descrita por um potencial isotrópico, tá? Então, é dentro dessa aproximação que vamos fazer o nosso raciocínio. E aí a gente vai tentar calcular a seção de choque, né? Que vai dar o quão intensa é essa interação a partir dessas considerações. Bom, aqui nós vamos fazer algumas colocações a respeito de como que devem ser, como que deve ser a função de onda. Então, nós vamos imaginar que o próton se aproxime do nêutron a partir de uma direção definida, né? Então, experimentalmente, isso é condizente porque eu vou jogar o meu acelerador de prótons numa certa direção. Ele vai produzir um feixe de prótons que está numa certa direção. Então, o que representa um feixe de partículas numa dada direção é uma onda plana, né, dentro da mecânica quântica. Então, seria uma onda que depende apenas de uma variável, x, por exemplo, né? Então, vamos considerar aqui tá com esse tipo de representação, né? Essa representação vai nos indicar uma onda plana. Então, pode ser, por exemplo, um seno ou um cosseno, que depende de x, né? Mas a gente vai escrever esse tipo de função de onda em coordenadas esféricas, né? Daqui a pouco a gente vê. E após a interação, essa onda ela vai ter uma simetria esférica, tá? Então, por quê? Porque, em princípio, depois da interação, o próton ele vai mudar de direção e a direção que ele vai seguir pode ser qualquer direção, né? Você tem uma probabilidade diferente dele seguir em qualquer outra direção, né? Mas não vai nos interessar muito a direção em que ele vai seguir. O que vai mais nos interessar é a intensidade com que eles vão interagir. Então, nós vamos integrar em todos os ângulos aqui, tá? Bom, como que seria a representação matemática dessas funções de onda, né? Então, nós podemos dizer, por exemplo, de que a onda incidente, né, a onda de probabilidade incidente, ou a função de onda que representa o próton incidindo, seja uma função tipo seno, né? Mas nós queremos escrever isso em coordenadas
esféricas. Então, uma maneira de você escrever isso em coordenadas esféricas é dessa maneira aqui, né? Então, você usa uma subtração de duas exponenciais, né? De E a I, K, R, duas exponenciais imaginárias, né? Então, se você lembrar que E a I, K, R é cosseno de KR mais I seno de KR, e a menos IKR é cosseno de KR menos I seno de KR, então quando você faz a subtração, vai cortar o cosseno e fica só o seno. Então isso aqui seria um tipo de uma onda tipo seno, né? E aqui você divide por R porque você está passando para coordenadas esféricas, tá? Então essa seria uma representação de uma função tipo seno de x, né? Seno de kx, mas em coordenadas esféricas. Então, aqui está a representação da onda incidente, né? Mas a função de onda total, vamos dizer assim, a função de onda que representa tanto o próton incidente quanto o próton que já interagiu, né, com o nêutron, ou seja, a função de onda que representou tudo, ela vai ter a mesma forma, né? E só que existe um resultado da mecânica quântica, né? Vamos usar esse resultado, que é, num experimento de espalhamento, você não muda a amplitude da onda, né? Por que não muda a amplitude da onda? Porque você sabe que se você jogar um próton contra um nêutron e ele se desviar, vai sair um próton, né? Então, para cada próton que interage com um nêutron, vai sair um próton. Então, o próton não desaparece e não é criado no processo, né? Pelo menos para essa interação de baixa energia. Se fosse uma interação de alta energia, poderia ser diferente, mas essa de baixa energia, para cada próton que chega, um próton vai sair. Então, você não tem uma mudança da amplitude da onda que representa a probabilidade do próton estar ali, né? A única mudança que você tem é na fase da onda, né? Então, isso é um resultado da mecânica quântica, de que nos processos de espalhamento, você tem uma mudança apenas da fase da função de onda. Então, a função de onda que está embutida nela, tanto a incidência, né, do próton, quanto a sua interação, né, vai ser a mesma coisa que a função de onda incidente, mas com uma mudança na fase, né? Mas aqui vamos colocar uma mudança só em uma das exponenciais, né, de fase numa das exponenciais, porque uma delas representa o próton vindo e outra o próton indo, né? Então, esse próton indo é um próton que não interagiu. Então, o próton vindo é que vai interagir, né? Então, também, uma outra interpretação é que esse outro termo vai representar a possibilidade do próton não interagir simplesmente com o nêutron, que é uma possibilidade que existe também, né? Então, aqui nós vamos aplicar uma mudança de fase em apenas uma das exponenciais. Então, aqui nós conseguimos escrever a função de onda incidente e a função de onda que representa a totalidade, né? Mas nós não queremos a função de onda que representa a totalidade, nós queremos só a probabilidade de espalhamento, nós queremos ver só a condição de espalhamento. Então, digamos assim, a função de onda que representa só o próton espalhado seria a subtração dessas duas aqui, quer dizer, a total menos a incidente daria a espalhada, né? Então, se nós fizermos aqui a subtração, eu não vou fazer todos os passos, né, dessa conta, eu estou indicando como fazer, né? Mas aqui nós vamos subtrair essas duas funções matemáticas, né? E o resultado disso vai ser essa outra função aqui, tá? Então, nessa condição aqui, aparece esse delta zero, né? Que vai ser uma função dessa mudança de fase beta, né? Então, bom, explicando melhor o que é a mudança de fase, né? Isso quer dizer que a onda, ela vai, digamos assim, eu posso caracterizar uma onda em termos de ângulos, né? Então, se for um seno, no começo o ângulo é zero, depois
conforme ela se propaga, vai mudando o ângulo que se refere ao seno, né? O argumento do seno, né? Então, essa mudança de fase aqui, ela é um valor entre 0 e 2π, né? Em termos de radianos, que é a unidade que se usa na física quando você vai colocar ângulos numa fórmula matemática. Então, um beta seria um número de 0 a 2π. E aqui nós temos que nós vamos redefinir em termos de θ zero, de delta zero, onde 2 vezes delta zero é o beta. Ou seja, aqui nós vamos expressar em termos de beta sobre 2, né? Metade de beta. Mas é só uma mudança de representação, porque no final os cálculos ficam mais fáceis dessa maneira aqui. Mas se quiser trabalhar ainda com beta, aqui seria aí beta menos 1. Bom, para chegar na seção de choque, nós vamos ter que calcular outra quantidade que é importante dentro da mecânica quântica, que é a corrente de probabilidade, né? O que significa a corrente de probabilidade? Ela dá a ideia da probabilidade de um certo número de prótons ou de objetos quânticos estarem passando por unidade de área, por unidade de tempo, né? Então, passando através de uma área imaginária, por unidade de área, por unidade de tempo, né? Então, seria a corrente, né? Como é uma corrente definida classicamente, uma corrente de partículas que se movem, né? Então, isso dá mais ou menos uma ideia do fluxo, né? de nêutrons ou a probabilidade de fluxo, né? Então, por exemplo, se você tiver prótons com uma energia maior, eles vão ter uma velocidade maior, então você vai ter uma corrente maior. Se você tiver também um maior número de prótons passando, mesmo com uma velocidade mais baixa, você pode ter uma corrente maior também. Então, essa corrente ela vai depender do número de prótons que passa, que é proporcional à probabilidade de um próton chegar ali, né? E também da energia do próton, né? Então, ele vai carregar essas duas informações. Como que nós calculamos em mecânica quântica uma corrente de probabilidade? Então, você tem que fazer essa conta aqui, ó, né? Então, essa expressão é a expressão genérica para o cálculo de corrente de probabilidade em qualquer situação da quântica. Então, é uma função das funções de onda, né? Então, você pega a função de onda conjugada, multiplica pela derivada da função de onda em relação a R, isso em coordenadas esféricas, evidentemente. E subtrai a derivada do conjugado complexo da função de onda em relação a R e multiplica pela função de onda. Então, se você fizer essa conta e multiplicar por essa constante, aí você tem o valor da corrente de probabilidade, né? E aí nós vamos fazer isso tanto para a função de onda incidente, quanto para a função de onda espalhada. Fazendo essa conta para a função de onda incidente, nós temos esse resultado aqui, tá? Então, é uma constante, na verdade. E realizando a mesma conta para o J espalhado, para a função de onda espalhada, né? Usando a função de onda espalhada, você tem esse resultado aqui, né? Então, nós temos uma corrente de probabilidade para onda incidente e uma corrente de probabilidade para onda espalhada, né? E a seção de choque, ela vai depender dessas correntes de probabilidade. Então, a seção de choque ela é definida dessa forma aqui, né? Então, você pega a corrente espalhada, divide pela corrente incidente e multiplica por R quadrado, né? E integra depois no ângulo sólido, né? Então, aqui eu tenho, na verdade, uma diferencial, né? Um elemento de seção de choque que depende aqui do elemento de ângulo sólido. Lembrando, né, o que é o ângulo sólido? O ângulo sólido ele é definido, pode ser definido aqui imaginando uma superfície imaginária que tem um certo raio R, né? Então você pega a área pega um elemento de área sobre a superfície dessa esfera e divide pela área total da esfera. Então aí com isso você tem o elemento de ângulo sólido, né?
Bom, o elemento de ângulo sólido seria análogo a um elemento de ângulo, né, um deteta, por exemplo, só que como você tem o espaço tridimensional, você tem o ângulo azimutal e o ângulo zenital. Então, como você tem uma composição de dois ângulos, você tem que criar um conceito, né, de tipo assim, um ângulo no espaço tridimensional. Então, isso se chama ângulo sólido, né? Então, é o ômega ali da expressão. Né? Então, nós temos que fazer essa conta. Então, o que nós vamos fazer? Jogar esse valor aqui, jogar esse valor aqui na fórmula e depois integrar aqui. Né? O elemento de ângulo sólido, ele é seno de θ de θ de φ. Né? Então, aqui nós colocamos seno de θ de θ de φ, integramos em θ, integramos em φ. Daí a importância das correntes, das funções de não dependerem de θ e φ. Então, isso resulta, né, quando você integra, quer dizer, vamos dizer assim, integrando, né, ele não depende de θ e φ, então é uma constante, basicamente. Né? Então, quando você integra isso aqui a r quadrado, seno de θ, de θ de φ, o resultado disso vai ser 4π, né? Então, aqui aparece um 4π, simplesmente, tá? Então, esse é o resultado da seção de choque, de espalhamento, da interação próton-nêutron para baixa energia, em função da mudança de fase, né? Da função de onda. É importante dizer que esse resultado ele é independente da energia, né? Embora o K aqui tenha uma certa dependência de energia, mas o valor em si ele vai ser independente da energia, né? Então, esse é um resultado importante que depois a gente pode checar com os resultados experimentais. Bom, o problema agora é determinar se θ0, essa mudança de fase, né? Então, como que isso vai se dar, né? Como que vamos calcular essa mudança de fase, né? Eu não vou mostrar, né? Na verdade, eu nunca fiz essas contas, né? Vamos confiar em quem fez, mas o ΔZ ele é determinado pelas condições de contorno. Então, lembra que a gente tem que colocar as condições de contorno na função de onda, né? Então, podemos colocar ali o centro de espalhamento na origem do sistema de coordenadas, né? Então, a gente tem que impor que ali na origem do sistema de coordenadas, ou seja, para R igual a zero, tanto a função de onda incidente quanto a espalhada são contínuas, né? Então, a função de onda total é contínua, e a derivada também tem que ser contínua, e também a função de onda ela tem que ser finita, né? Se a gente integrar a função de onda ao longo de todo o espaço, né, do universo, isso tem que dar 1, né? A função de onda ao quadrado, né? Se integrar a densidade de probabilidade em todo o universo, isso tem que dar 1, porque o módulo ao quadrado da função de onda guarda o sentido da densidade de probabilidade. Bom, aplicando as condições de contorno, né, então nós chegamos que o sigma tem essa forma, né, 4π sobre alfa ao quadrado, que multiplica 1 mais alfa R1, tá? E esse alfa e esse R são grandezas que são, vamos dizer assim, saem dos valores do deutério, né? Nós podemos usar os valores do deutério para chegar a esses valores, né? Então, essencialmente do raio do deutério, né? Então, aqui seria propriamente o raio do deutério, né? Que aqui o Crane ele usou não 2,1 fermion, como está no exemplo do posto de potencial quadrado, mas 2 fermion, é uma aproximação, né? E esse alfa, nesse caso, seria igual a 0,2 femtômetro a menos 1. Né? Então, colocando esses valores aqui, nós chegamos a um valor da seção de choque de espalhamento de 4,6 barns. Né? Nós já falamos sobre o bar, né? Ele é igual a 10 elevado a menos 28 metros quadrados. E aí nós vemos que a seção de choque ela é uma grandeza expressa em termos de área, né? Então, para
exemplificar, né, o conceito de seção de choque, nós podemos imaginar que a seção de choque seria a área que efetivamente o próton veria do nêutron, né? No caso de espalhamento. Essa seria a seção de choque de espalhamento. Cada tipo de interação diferente tem uma seção de choque diferente, mas ela dá o sentido da probabilidade de ocorrer o espalhamento, né? Então, quanto maior a seção de choque, maior essa probabilidade, o que significa que a interação é mais intensa. Então, assim, por que é expressa em termos de área, né? Então, uma analogia possível de se fazer é essa, né? Então, o próton, digamos que o próton está se aproximando do nêutron, no referencial do próton, qual seria a área projetada do nêutron que o próton vê, né? Vê entre aspas, né? Que é uma condição de interação, né? E é uma condição de interação por meio da força forte, né? A força nuclear, tá? Então, o que a mecânica quântica prevê para baixas energias, né, que levam a uma condição de simetria angular, é que a seção de choque seria 4,6 barns. Agora vamos ver o experimental, vamos comparar com o resultado experimental e vamos ver se bate ou não. Então aqui nós temos resultados da seção de choque medida, né, de espalhamento no caso de interação próton-nêutron, ou seja, jogar prótons contra nêutrons ou vice-versa, né? Então, simplesmente você pode acelerar prótons, usar um acelerador de prótons, né? Que leva uma energia, digamos, de 1 MeV, né? Então, você vai jogar prótons de 1 MeV contra 2 MeVs, né? Dessa ordem. Aqui, na verdade, está em função da energia, né? E na verdade aqui seria nêutron incidindo contra prótons, né? E o alvo pode ser um gás hidrogênio, por exemplo, que tem apenas um próton dentro dele, né? Então pode ser, por exemplo, uma situação em que você pegue nêutrons vindo de um reator nuclear que incida sobre um gás hidrogênio, né? Então você observa o espalhamento e aí você vê as correntes de espalhamento, né? Na verdade, você mede as correntes de espalhamento e com isso você calcula a seção de choque, né? Então, com isso você chega ao valor experimental da seção de choque. E o que nós vemos aqui é que, de fato, para energias baixas, né? Então, 10 a 4 electronvolts daria 10 MeVs. Então, dentro daquela aproximação que a gente tem, né? A gente calculou 20 MeVs, mas podia usar um R maior, né? Daria um valor um pouco menor. Aqui está dizendo que é abaixo de 10 MeVs, né? Abaixo de 10 MeVs teria uma seção de choque constante, então aqui você já está na aproximação de interação simétrica, né? Não dependente de ângulos, e aí você faz várias medidas para energias diferentes. E o que se vê é que o valor da seção de choque experimental é da ordem de 20, próximo de 20, um pouco mais de 20 na verdade. Esse valor aqui, fazendo uma regressão linear desses pontos aqui, dá mais ou menos 20,4, né? Então, 20,4 é muito diferente desse 4,6 que nós calculamos aqui vamos dizer assim, de maneira tão diferente do resultado experimental. Então, como é muito diferente, nós temos que oferecer uma explicação para isso, né? Então, qual que é o caminho que os físicos nucleares seguiram para estar explicando esse resultado? Bom, a explicação que se mostrou mais coerente foi uma explicação baseada nos spins de próton e nêutron. Bom, aqui, para calcular esse sigma, nós usamos dados do deutério. Nós colocamos aqui, por exemplo, qual que é o raio do deutério, né? Então, para ter uma ideia da extensão da interação nuclear entre os dois, né? Oferecida pela força nuclear forte, né? Então, agora, os dados do deutério, eles advêm de uma estrutura que tem o spin igual a 1, o spin total, né? Nós vimos no vídeo anterior que o spin do deutério é igual a 1. Então, esses dados seriam válidos numa condição de uma interação
né? Embora seja uma interação de espalhamento, nós estamos referindo a dados que vêm de uma estrutura em que o spin total é 1, ou seja, de que os spins, tanto de próton quanto de nêutron, são paralelos e não antiparalelos, né? Então, isso configura um tipo de interação, né? Vamos supor que a interação entre o nêutron e o próton dependam dos spins deles, das orientações de spins deles. Então, levando em conta isso, esse valor que nós calculamos da seção de choque, eles valem numa condição em que os spins dos dois, né, são paralelos e não antiparalelos. Só que quando você joga um nêutron contra um próton, como é o caso do resultado experimental, você não sabe, em princípio, qual que é a orientação dos spins, né? Então, eles podem ser paralelos ou antiparalelos, né? É importante lembrar a vocês que, dentro dos resultados da mecânica quântica, não é possível a gente partir de um pressuposto de que você vai ter um ângulo entre os dois spins, ou seja, um ângulo de 10 graus, de 20 graus. Não, isso não acontece, né? Qualquer que seja a interação, os spins ou vão ser paralelos ou antiparalelos. Isso não significa que o vetor spin vai estar, de fato, na mesma direção, né? Mas sempre quando a gente fala spin para cima ou spin para baixo, a gente está se referindo à projeção de um na direção do spin do outro, né? Então, eles estão alinhados ou anti-alinhados, tá? Então, assim, é um pouco mais complexo do que a gente fala, mas de certa forma a gente está se referindo ao alinhamento dos spins, né? Se eles só podem estar alinhados ou anti-alinhados, não há outra possibilidade, tá? Agora, isso se refere mais à componente Z do spin, que é a única coisa, na verdade, que a gente consegue medir. A gente não consegue medir as projeções x e y do spin. Mas nós não sabemos a condição das projeções x e y. Então, há várias possibilidades, né? Então, nós sabemos que quando o spin total é igual a 1, as projeções z pode ser ou menos 1 ou 0, 1. Você tem 3 possibilidades quando o spin é 1. Como você tem 3 possibilidades, nós chamamos a condição de spin total igual a 1 de tripleto. Ou seja, seria uma condição em que eu jogo o próton, o nêutron contra o próton, e por acaso acontece dos dois terem spins alinhados, né? Spins paralelos e não antiparalelos. Então eu tenho 3 possibilidades então de projeção desse spin total dos dois, né? Então, agora, se acontecer, né, aleatoriamente, né, o spin dos dois serem antiparalelos, então você tem uma condição de spin total zero. Então, o spin total zero, ele não tem várias projeções, né? Então, se o spin é zero, o módulo do momento angular é zero, então significa que as projeções só podem ser zero. Então, você só tem a possibilidade do M ser zero. Se o L é igual a zero, o M tem que ser zero. Então, é uma única possibilidade, então vamos chamar isso aqui de singleto, tá? Então, você tem um tripleto, tem 3 possibilidades no caso do spin 1, e tem uma possibilidade no caso do spin C0, né? Então, com isso, nós vamos dizer o seguinte, que é mais provável, é 3 vezes mais provável que os spins estejam paralelos do que antiparalelos, né? Você tem uma possibilidade em 4 de ser antiparalelo e 3 possibilidades em 4 de serem paralelos, né? Tá. Então, nós estamos aqui vendo a possibilidade da intensidade da interação entre o próton e o nêutron, ou seja, que é expressa pela seção de choque, ser dependente do spin, né? Então, de fato, a seção de choque para energias mais baixas é constante. A gente observa aqui, né, que aqui dá uma reta horizontal, né, para energias baixas, como previsto teoricamente. Contudo, o valor experimental, próximo de 20 barns, é bastante diferente do teórico, que é 4,6
bars. Então, essa discrepância é explicada por meio do spin, né? E aqui nós temos a consideração de que, como nós usamos os dados do deutério, a seção de choque calculada, ela vale para as condições do deutério, que é de spin 1, ou seja, no caso do tripleto. Então, vamos chamar essa seção de choque, calculada teoricamente, de seção de choque T, de tripleto. Então, ela vale 4,6 bars. A seção de choque total, ou seja, considerando todas as possibilidades, ela seria a soma do singleto, da seção de choque de singleto, com a seção de choque tripleto, com pesos diferentes, porque aqui nós temos 3/4 de possibilidade de ser tripleto e 1/4 de possibilidade de ser singleto, né? Então, dentro do fato de que o tripleto tem 3 valores de M diferentes, portanto, são 3 estados quânticos diferentes, e aqui a gente só tem um possível estado quântico, né? Então, essa seção de choque seria a seção de choque total, né? E essa seção de choque, sim, que equivaleria aos resultados experimentais. Então, para o valor de sigma aqui, nós vamos colocar 20,4 bars. Então, se nós calculamos teoricamente o sigma t e medimos experimentalmente o sigma total, dá para tirar o valor do sigma s, ou seja, da seção de choque, no caso dos spins serem antiparalelos, e dá um valor bem mais alto do que o tripleto, né? Então, a seção de choque singleto seria 67,8 bars. O que significa esses valores numéricos? Significa que, se os spins estiverem antiparalelos, a intensidade da interação nuclear para espalhamento dos dois vai ser muito maior, né? Se tiver um tripleto, essa interação ela é mais fraca, né? Leva um valor de seção de choque menor. Então, dessa maneira, nós temos uma distinção entre a intensidade da interação nuclear, dependendo da orientação dos spins dos objetos quânticos, tá? Bom, por trás de todas essas considerações tem muita história e tem muita discussão também, né? Essa é a explicação mais coerente que se tem a respeito desse tipo de situação. Mas isso leva a muitos questionamentos no sentido, por exemplo, veja bem, eu estou numa situação em que um próton sai de um acelerador de partículas e vai interagir com um nêutron que está a uma certa distância, ou ao contrário, né? Eu pego um nêutron vindo de um reator nuclear, né? E vai incidir num próton que está ali dentro de uma molécula de hidrogênio. Então, veja bem, eu tô levando em conta a orientação dos spins sem mencionar a distância entre eles, né? Então, uma questão que poderíamos colocar é: quando que você tem um acoplamento de spin? Quando que ele começa? A partir de que distância a gente pode considerar que os spins são paralelos ou antiparalelos, né? Então, a mecânica quântica, na verdade, ela coloca essas considerações. Eu estou falando isso só abrindo um parêntese, né? Independente da distância, né? Então, independentemente da distância, nós já podemos considerar os spins paralelos ou antiparalelos. Ou seja, a partir de quando um nêutron aparece dentro do reator nuclear e esse nêutron tem possibilidade de interagir com aquele próton que está lá fora, no gás hidrogênio, a partir desse momento você já deve considerar os spins acoplados, né? Então, como eles já têm uma possibilidade de interação, então você já tem um emaranhamento quântico entre os dois, então vocês já podem considerar os dois como um único sistema, e vale esse raciocínio em termos do singleto e tripleto, né? Então, se houvesse uma situação em que os spins se orientassem a partir de uma certa distância, o raciocínio seria totalmente diferente desse aqui, né? Então, existe aqui toda uma discussão a respeito de localidade ou não localidade, e que está embutido dentro dessa, digamos assim, dentro dessa consideração aqui, né? Eu só posso fazer essa consideração devido às características que a mecânica quântica tem,
particularmente por duas características bastante importantes da mecânica quântica. Uma é a superposição de estados e outra é o emaranhamento quântico independente da distância, tá? Então, ou seja, o que eu quero dizer, fechando esse parênteses, é que os argumentos para usar essa expressão são muito fortes, né? Elas dependem de muitas outras considerações, então não é uma questão assim meramente de acolchambramento de resultados, né? Vamos criar um termo a mais para acomodar os resultados experimentais. Não, é muito mais, vamos dizer assim, embasado, né, do que isso. Mas vamos recapitular o resultado que chegamos, né? Nós calculamos teoricamente o sigma t, né, com dados do deutério, não bate com os resultados experimentais, então nós vamos lançar a suposição de que a interação vai depender do spin, e nesse caso nós teremos duas possibilidades de orientação de spin, a singleto e a tripleto, né, com probabilidades diferentes, aqui com coeficientes diferentes. Então nós definimos uma seção de choque total, levando em conta todas as possibilidades, e essa seção de choque total nós igualamos aos resultados experimentais, né? E com isso tiramos qual que é a probabilidade de interação no singleto, a intensidade da interação da força nuclear no espalhamento no singleto, no caso dos spins antiparalelos. Esse valor dá muito diferente do tripleto. Esse valor muito diferente, quer dizer, eu tenho uma seção de choque que é uma interação que é muito mais intensa quando os spins estão antiparalelos do que quando eles estão paralelos. O que isso significa, né? Então, a conclusão que vamos ter disso, forçosamente, é que a força nuclear depende da orientação dos spins, né? Então, isso vai introduzir uma complicação muito grande no entendimento da força nuclear, né? Vai tornar muito mais complexo o comportamento da força nuclear, porque dependendo da orientação dos spins que as partículas tenham, a força nuclear vai ser mais forte ou mais fraca, né? Então a intensidade da força nuclear vai depender disso. Consequentemente, se nós formos representar a força nuclear por um potencial, né, seguindo aí a linha da mecânica quântica, nós vamos ter que ter termos nesse potencial que explicitam a orientação dos spins dos nucleons envolvidos na interação. Isso vai tornar o potencial muito mais complicado do que seria sem esse tipo de dependência, né? Então, esse é um resultado muito forte e os valores tão discrepantes da seção de choques indicam que esse efeito não é um efeito de segunda ordem, não é um efeito pequeno, é um efeito muito forte, né? Ele é muito sério, é um dos principais efeitos que definem a intensidade da força nuclear. E então nós vamos ter que levar em conta isso, né? Nós vamos ver modelos em que, digamos assim, o spin ele é levado em conta, né? Basicamente isso é feito, pelo menos no grosso, levando em conta a interação spin-órbita, né? E fazendo uma correção de spin-órbita na intensidade de interação, o que é, digamos assim, condizente com vários resultados experimentais, mas essa correção tem que ser feita e essa consideração tem que ser levada em conta no caso do estudo da força nuclear, né? Bom, então o objetivo desse experimento de espalhamento, de estudar a interação nêutron-próton, é para chegar a essa conclusão, né? Então digamos assim, a evidência experimental mais forte que temos, ou pelo menos aquela que a mais forte do ponto de vista histórico, né, que levou a essa conclusão, são esses experimentos de espalhamento, né? Então, a partir de agora, nós vamos tentar fazer, no próximo vídeo, uma síntese das propriedades da força nuclear e vamos continuar seguindo aí com as estranhezas do mundo quântico a nível nuclear e para energias ainda mais altas.